Dando continuidade à nossa aula, então, vamos conversar sobre a classificação das lesões endoperiodontais a partir do consenso, então, da Academia Americana de Periodontia e da Confederação Europeia de Periodontia de 2018, né? Vocês sabem que, então, foi a partir desse consenso que aconteceu em 2017, em Chicago, que eles, então, fizeram a nova classificação das doenças e condições periodontais, que então surgiram a partir desse consenso, então foi realizado então 17 artigos, sendo 4 artigos consenso, que determinou então a base da nova classificação das doenças e condições periimplantares, em relação então o artigo base que é de Catton, de 1999, tá? E essa classificação, então, ela teve 3 pilares, que foram, então, divididos em 3 grandes grupos, tá? Saúde periodontal, doenças e condições gengivais, periodontite e outras condições que afetam o periodonto. Dentro de outras condições que afetam o periodonto, eles subdividiram, então, em doenças ou condições sistêmicas que resultam em perda do tecido periodontal, abscessos periodontais, lesões endodônticas e periodontais, deformidades mucogengivais, forças oclusais traumáticas, fatores relacionados ao dente ou à prótese. Então, se fôssemos conversar sobre cada um desses itens, nós precisaríamos de um turno de aula para cada um desses tópicos, tá? Mas a gente vai, então, conversar dentro da nova classificação sobre as lesões endoperiodontais e como ficou, então, a nova classificação dessas condições. Então, dentro da classificação, tomando base, então, no consenso de 2018, as lesões endoperiodontais, então, foram definidas como sendo uma comunicação patológica entre os tecidos pulpar e periodontais, que em determinado dente, o que pode ocorrer em uma forma aguda ou crônica, caracterizadas por bolsas periodontais profundas que se estendem até o ápice radicular, e ou por resposta do teste de vitalidade pulpar negativo ou alterado. Outros sinais e sintomas possíveis incluem evidências de perda óssea radiográfica na região apical ou de furca, dor espontânea ou a palpação e percussão, né, como a gente viu nos testes semiotécnicos, exudato purulento ou supuração, mobilidade dental, fístula, alterações de coloração na coroa do dente e ou gengiva. Então, são alguns sinais e sintomas que a gente, então, pode observar nas lesões endoperiodontais. E, então, foram classificadas em 3 grupos. Ela foi classificada no grupo 1, que são as lesões endoperiodontal com dano radicular, que são, então, fraturas radiculares, perfurações do canal radicular ou do assoalho pulpar e reabsorções radiculares externas. Isso quer dizer o quê? Uma lesão que produziu um dano tanto no periodonto quanto no perioápice a partir de um dano radicular. Que esses danos radiculares, algum deles, ou por fratura, ou por perfuração, ou por reabsorções, então levando então esses danos. O segundo grupo são o grupo da lesão endoperiodontal em paciente com periodontite. Então, são uma lesão combinada endopério, né? E um paciente que já é um paciente, então, com histórico de doença periodontal. E o terceiro grupo, que são o grupo da lesão endoperiodontal em paciente sem periodontite, né? Um paciente, então, que ele não tem histórico de doença periodontal, nunca teve periodontite, não tem perdas ósseas, não tem perdas de inserção, não tem rebordo reduzido e tem uma lesão, então, combinada. Uma lesão endopério em um determinado dente específico, tá? Tanto o grupo das lesões endoperiodontal
Em paciente com periodontite e sem periodontite, eles classificaram em grau 1, grau 2 e grau 3. De que forma? A gente vai ver na sequência. Vamos ver primeiro a classificação da lesão endoperiodontal com dano radicular, que é aquele exemplo de fraturas ou reabsorções ou perfurações, que é o caso desse exemplo aqui, que é uma fratura radicular por uma perfuração, né, do assoalho da câmara pulpar. Houve uma grande destruição coronária, houve uma fratura das raízes, rompendo, então, o assoalho da câmara pulpar, fazendo com que ocorra uma lesão de furca. Então, existe uma lesão endodôntica, uma lesão periapical em ambas as raízes, ou observem a lesão, uma área radiolúcida no ápice radicular, e uma lesão de furca, comprometendo, destruindo o tecido periodontal. Então, é uma lesão endodôntica periodontal com um dano radicular, que não é possível, então, a gente fazer nenhum tipo de tratamento. Nesse caso, o tratamento de escolha é a exodontia. Então, esse é o grupo das lesões, então, lesão endoperiodontal com dano radicular, certo? Vamos ver agora um exemplo aqui dele. Um caso clínico, então, desse tipo de lesão. Então, é um premolar, que foi, então, que tem uma bolsa, a sonda milimetrada, a gente conseguiu percorrer, a gente percebe, então, que é uma bolsa periodontal profunda, tá? Quando a gente faz, então, o teste com rastreamento que o cone de Guta, observem aqui o cone de Guta, ele chega até o ápice radicular, a gente percebe radiograficamente que existe, então, essa lesão no periápice, né? Um aumento do espaçamento do ligamento periodontal, né? Então, indicando que tem uma lesão periapical. A gente percebe que tem uma lesão periodontal, né? Então, é uma lesão endoperiodontal, porque existem as duas doenças, as duas patologias estão presentes nesse dente, né, ao mesmo tempo. E daí a gente tem, então, um acesso cirúrgico exploratório, que a gente chama. O que é um acesso cirúrgico exploratório? Quando a gente, mesmo com todos os exames semiotécnicos, a gente fica na dúvida do diagnóstico. A gente não sabe se realmente vai ter sucesso o tratamento endodôntico e periodontal. A gente, então, quando a gente sondou aqui, a gente desconfiou de que tivesse alguma coisa na superfície radicular, e a gente percebia quando sondava que sentia essa trinca. Então, a gente faz o acesso cirúrgico exploratório, que a gente chama, que é para fazer o diagnóstico visual da lesão, se é só uma lesão periapical, se é só, ou se realmente tinha alguma reabsorção, trinca ou fratura dessa raiz. E aí a gente conseguiu, então, uma visão direta da trinca, né, e da fratura dessa raiz. Quando, então, foi feita a exodontia, a gente pôde, então, observar que ela já estava fraturada, tá? Então, qual é, diante da classificação de lesão endoperiodontal, que a gente viu, que tipo de lesão a gente tem? Alguém pode ajudar? É uma lesão endoperiodontal com dano radicular? Uhum. Com dano radicular, porque existe uma fratura
né, levando, então, à condenação desse dente. Então, a classificação dessa lesão é uma lesão endoperiodontal, sim, porque ela tinha um comprometimento periapical, ela tinha um comprometimento via periodontal, mas com dano radicular, porque a causa não era nem a endo, nem a necrose, nem a doença periodontal. Era a fratura, a trinca, levando, então, a fratura completa, longitudinal dessa raiz. Então, a gente classifica essa situação como sendo uma lesão endoperiodontal com dano radicular. Certo? Fácil compreensão? Fui clara? Ou ficou alguma dúvida? Tranquilo? Um outro caso, então. Perfeito. Aqui um outro caso. Uma fístula, que a gente pôde, então, fazer a sondagem do trajeto fistuloso com a sonda, e a gente, então, percebia que tinha esse trajeto, fizemos o rastreamento com cone de Guta desse trajeto fistuloso, e a gente, então, podia observar que a fístula ia até onde? Mais ou menos aonde terminava o pino, né? E isso é uma característica muito importante da gente levar em considerações quando a gente tem dentes reabilitados com pinos protéticos, né? Bastante amplos e volumosos, né? A gente sabe que a gente tem, então, padrões e tamanhos e proporções importantes que a gente deve, então, preconizar numa reabilitação protética com pino, para que não ocorra a fratura da raiz. Porque a gente utiliza pinos, a gente utiliza materiais que são extremamente rígidos. E os materiais, hoje em dia, odontológicos, cada vez têm mais resistência, né? Cerâmicas puras, materiais extremamente rígidos, pinos fundidos de metal e que não são compatíveis com a resistência do dente. A raiz radicular, ela tem uma resiliência, né? E que com a força mastigatória e a força oclusal, esses pinos extremamente rígidos podem levar a fraturas dessas raízes com o tempo. Então a gente tem que ficar sempre atento a essas situações onde a gente tem coroas protéticas antigas em raízes, né? E que muito provavelmente tenha pinos radiculares muito volumosos, certo? E a gente percebe também, ó, que esse paciente, ele tinha ausência de dentes posteriores e tem uma atrição bastante importante, um desgaste dessa mordida. Isso também sugere que a gente tem que ter mais atenção, porque ele tem uma força oclusal, né, um desgaste e uma pressão sobre esses dentes excessivo, fazendo com que ocorresse esse desgaste das incisais e da cúspide do canino. Então, é mais um fator para a gente ficar observando, né, e ligado para ver se a gente não tem nenhum tipo de dano nessa raiz. E daí, quando a gente vê radiograficamente, olha o volume de um pino, né? Volumosos pinos, e quando a gente então observa, remove a coroa, né? Que provavelmente estivesse quase solta, a gente percebe então a fratura longitudinal dessa raiz, né? Levando então a um dano endodôntico periodontal, então uma lesão endoperiodontal com dano radicular, que é a fratura radicular. Certo, pessoal? Nesse caso, então, não existe tratamento, né, para essa raiz. A gente tem como oferecer outros tipos, outras opções de reabilitação para esse paciente, mas não mais com essa raiz radicular que ele tem dele, certo, gente? A indicação, então, é exodontia.
E daí, seguindo, então, a classificação das lesões endoperiodontais de 2018, a gente tem, então, a segunda e a terceira classificação, que é uma lesão endoperiodontal em paciente com periodontite, com histórico de periodontite, e as lesões endoperiodontais em pacientes sem periodontite. E ambas são, então, classificadas com grau 1, 2 ou 3. Vai depender do quê? Do tipo da bolsa e das faces que essa lesão vai envolver. Se a gente tiver uma bolsa estreita e profunda em uma face da radicular, em uma das superfícies radiculares desse dente, a gente tem um grau 1. Se nós tivermos uma bolsa profunda, mas agora ela passa a ser uma bolsa periodontal larga, em uma superfície radicular, a gente passa a ter um grau 2 da lesão. E se nós tivermos daí, então, uma bolsa profunda, mas agora em duas ou mais superfícies radiculares daquele mesmo dente, a gente então passa a ter uma lesão endoperiodontal em paciente com periodontite grau 3. E assim, a gente tem as mesmas considerações para classificar o grau 1, grau 2 e grau 3 nas lesões, então, na lesão endoperiodontal com paciente sem periodontite. A diferença vai ser qual? Que esse paciente com periodontite, ele vai ter, ou com histórico de doença periodontal, ele vai ter, nesse dente ou nos demais dentes, um histórico de doença prévia, que é o quê? Um rebordo reduzido, uma perda óssea radiográfica observada, né, clinicamente pela perda de inserção e profundidade de sondagem, certo? Então, o paciente tem um histórico de doença periodontal ou sem histórico de doença periodontal. Correto? E aqui um caso clínico de um paciente, então, de um molar, né, que veio, então, com essas condições clínicas, que a gente, então, com a sondagem periodontal, a gente percebia, então, uma bolsa periodontal profunda, que quando a gente, então, sondava, tinha uma supuração, né, em todas as faces. Quando a gente, então, fez o rastreamento com cone de Guta, aqui a radiografia não ficou muito legal, mas com boa vontade a gente consegue ver o cone entrando, e o cone indo até o ápice, a presença de área radiolúcida periapical, indicando, então, que tem uma lesão periapical. Quando se fez o teste de percussão, deu positivo, digitação apical positivo, mobilidade grau 1, teste de sensibilidade pulpar negativo. Ao exame, o dente 17, ele tinha profundidade de sondagem de 6, 3, 7, 3, perda de inserção de 7, 5, 12 e 2, né? Então, ele tinha várias faces com perda de inserção, mais de uma superfície, né, da raiz do mesmo dente, com supuração, com perda de inserção, com profundidade de sondagem. Então, classificando esse dente como sendo uma lesão endoperiodontal em paciente com periodontite. Porque ele é um paciente, então, que já tinha história de doença periodontal nos outros dentes, e tinha, então, uma profundidade de sondagem, uma perda de inserção, né, em outras faces do mesmo dente, né? Então, diante dessa classificação, qual seria o grau desse dente, então, nessa situação, nesse dia? Alguém pode sugerir algum? Se é grau 1, grau 2 ou grau 3? Bem, pessoal, bolsa profunda em várias faces.
A gente tem aqui bolsa profunda em duas ou mais superfícies radiculares do mesmo dente, num paciente com história de periodontite ou periodontite ativa. Eu vou ter um paciente, então, que eu tenho uma lesão endoperiodontal em paciente com periodontite grau 3. Essa é a classificação que a gente, então, vai estabelecer para esse paciente, grau 3. Entenderam? Como será, então, como a gente vai classificar uma lesão endoperiodontal a partir de agora? A gente vai dizer, então, se ela é uma lesão endodôntica, se ela é uma lesão periodontal, e quando ela for uma lesão endoperiodontal, eu vou dizer que ela é uma lesão endoperiodontal com dano radicular, caso entre naquelas peculiaridades de fratura, trincas, reabsorções ou perfurações, ou ela vai se dividir nas outras duas classificações, que ela é uma lesão endoperiodontal no paciente com periodontite ou ela é uma lesão endoperiodontal paciente sem periodontite. E daí eu vou dizer se ela é uma lesão endoperiodontal, grau 1, grau 2 ou grau 3. Muito confuso ou foi razoável? Muito bom a explicação. Eu estou assim encantada com a tua explicação. Espero que tenha ficado claro. Tudo bem. Então, aqui eu vou colocar esses dois artigos e um outro material que eu tenho no aula, né, na nossa plataforma, no dia de hoje, então, junto com o material da aula, que são os dois artigos, então, que eu utilizei para construir essa aula, certo? Que estará disponível, então, para vocês. Essa é a referência da nossa aula de hoje. Certo? Então, eu gostaria de saber se vocês